Fala galera do canal Táticas do Futebol, espero que estejam todos bem. Bem pessoal, hoje iríamos fazer aqui uma breve análise dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Equipes que estão brigando pelo título nacional, né? Começaram nessa largada de disputar pelo tão cobiçado torneio nacional. Muitas equipes grandes sofreram tropeços, né? Outras nem tanto, outras manteram seu alto nível, e vamos debater isso aqui agora nesse momento. Conto aqui com a participação do meu caro amigo Vitor Santos, um amigo que eu tenho de muito tempo, apaixonado por futebol como eu sou. Nós debatemos quase todos os dias, né, por WhatsApp e tudo mais, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional. E a gente vai debater aqui sobre essa primeira rodada. Espero que gostem dessa participação. E ele, a partir de hoje, é um novo integrante do nosso canal, né, do Táticas de Futebol. Espero que gostem. E vamos lá, vamos pra cima. Pode falar aí, Vitor. Fala galera, beleza? Vamos falar aqui sobre o futebol mais cobiçado do planeta, o futebol brasileiro hoje. De verdade, o futebol brasileiro tem apresentado alto nível há bastante tempo, né? E tem mostrado que está ganhando a nossa força novamente, com jovens revelações, né, para a Copa do Mundo. E também pelo alto nível que tem apresentado, né, principalmente no Mundial de Clubes. Então, vamos começar, né? Podemos apresentar esse fenômeno da Libertadores, né, Vitor? Que tem sido finais brasileiras por 2 anos consecutivos. Então, isso mostra que o nosso futebol tem ganhado muita força. Então, com certeza. Então, vamos começar aí. Falando primeiramente do jogo do Fluminense contra o Santos no Maracanã. Então, esse jogo aí não tem muito que dizer ao certo, né? O Fluminense era superior, isso é fato. Deu pra ver isso durante o jogo. O Santos não conseguiu nem ir bem no Campeonato Paulista, lutou pra não cair. E eu acho que vai ser a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Se defendeu o jogo todo contra o Fluminense martelou, mas não conseguiu o resultado. Eu acho que o Fluminense tentou, brigou, lutou, né? Pela característica que teve. O Cano teve algumas oportunidades, né? Que finalizou. Só que eles têm um excelente goleiro, né? O João Paulo. É um bom goleiro, revelado na base do Santos. E conseguiu fazer o Santos levar esses 1 ponto para casa, né? O Fluminense estava jogando em casa, com o apoio da sua torcida. E realmente foi um jogo que não tem muito o que argumentar, né? O Fluminense tentou algumas jogadas com o Luiz Henrique, outras com o Germancano, mas foi um jogo que não foi tão emocionante como outras partidas que teve nessa rodada, né? Agora partindo pro jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense contra o Flamengo, porque o Atlético era o mandante. 1-1 lá na casa do Atlético. Eu queria a sua opinião, né? Depois eu falo as minhas opiniões e talvez a gente pode tentar concordar em alguma coisa aí. Eu queria que você falasse aí sobre a sua opinião sobre o jogo. Então, vou começar pelo lado do Atlético Goianiense. É um time que montou uma base, uma estrutura para se manter na Série A e está fazendo esse papel muito bem. Começou otimamente bem contra um adversário muito duro na primeira rodada e fez um bom jogo. Jogou no seu limite ali, buscou sempre o melhor para o time. Chegou um momento da partida que merecia até sair com a vitória. Muito bom jogo, né, Vitor? Final, muito bom jogo, 1-1, jogaço. Pode continuar. Teve um momento até que chegou a perto de segurar a vitória, mas não conseguiu. O Flamengo é um time a ser respeitado, né? E conseguiu o gol com o Bruno Henrique, uma jogada aérea, característica dele característica clara do Bruno Henrique. O jogo aéreo é velocidade. O time do Flamengo com muitas dificuldades ainda em enfrentar a equipe bem fechadinha. Com bloco baixo. Isso foi um ponto a ser citado, né, pelas análises que eu vinha apresentando aqui no canal, né, individualmente. Se vocês não viram a análise do Flamengo do técnico Paulo Souza, eu vou deixar no card aí embaixo para vocês darem uma olhada. Basicamente, ele vai naquele sistema de 3 zagueiros dele, né, com a bola. O Flamengo ataca no 3-2-5 e defende num 4-4-2 ontem, né. Ontem não, desculpa, no sábado, me desculpe. No sábado, defendendo no 4-4-2, né? Andrés Pereira se convertia no ala pela direita no momento defensivo e defendia no 4-4-2 bem compacto, né? Então, com a Arrascaeta e Gabigol um pouco mais à frente. Então, eu acho que o Flamengo tem apresentado essas dificuldades, principalmente pelo lado esquerdo, né?
infelizmente não tem achado essas peças para poder encaixar muito bem e tem sofrido bastante ali para aquele lado. Mas eu acho que foi um grandíssimo jogo lá por parte do Atlético Goianiense e tanto por parte do Flamengo. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho pelo que as equipes produziram nesse grandíssimo jogo. Perfeito. Outro jogo aqui que também foi muito bom, que também aconteceu no sábado, foi o Palmeiras contra o Ceará. Jogaço no Allianz Parque, 3-2 para o Ceará. Equipe do técnico Dorival Júnior, né? Que conseguiu arrancar esse ponto do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Queria que você falasse sua opinião aí e a gente comenta um pouco sobre tática e sobre o que foi a questão do jogo. O problema do Palmeiras é que quando ele enfrenta uma equipe que sai no contra-ataque e velocidade, ele tem problemas. Ele gosta de enfrentar equipes mais fortes que conseguem atacar ele, eles retêm a bola e saem no contra-ataque, né? Mas o Abel vem trabalhando a equipe para poder encarar vários cenários. Sim, Porém, do outro lado, tinha um Ceará com fome e sede de ficar na Série A, de buscar coisas grandes esse ano. É o técnico do Dorival. Sim, foi um técnico que conseguiu colocar as cartas na mesa, conseguiu ajustar essa equipe, uma equipe muito bem organizada, como vimos ontem. Eu acho que os gols produzidos pelo Palmeiras foram gols coletivos, foram gols bonitos. Um gol do Zé Rafael muito bonito, né, coletivo, com a tabela. Dudu fez a tabela e o outro jogador, se eu não me engano, acho que foi o Rafael Veiga, se eu não me engano, que ajeitou. Zé Rafael que bateu, tirou do goleiro, foi um excelente gol, um gol muito bonito. O Ceará conseguindo partir nos contra-ataques velozes, explorando nessa linha alta do Palmeiras, que é uma equipe que não tem costume de atuar com a linha tão alta. Então, como você disse, o Abel ele tem tentado conciliar, né, achar esse tal ponto de equilíbrio entre tanto defender, tanto atacar no momento, né, que o futebol é feito de duas partes, dois momentos, momento de ataque e momento de defesa. Então o Palmeiras é aquela equipe que é acostumada contra times que são propositivos, que propõem jogo, como Flamengo, Atlético Mineiro, que jogam com essas linhas mais altas. Ele é acostumado a sair um pouco mais no contra-ataque, que é onde o Abel conseguiu explorar mais dos jogadores dele. Mas eu achei que foi um excelente jogo. E para mim, ao lado do jogo do Atlético Goianiense e Flamengo, foi um dos melhores jogos da rodada, se não foi o melhor. Com certeza. Taticamente não tem muito o que falar, né? A Abel continuou no modelo de jogo dele. E eu acho que as duas equipes conseguiram produzir muito bem, né? Me surpreende o Ceará, a vontade que eles entraram. Sim, foi uma equipe que conseguiu surpreender, né? Surpreendeu a todos, conseguir derrotar o Palmeiras no Allianz Parque. E ele contou com uma expulsão, né? Então foi guerreiro. Verdade. Foi guerreiro. Vamos entrar agora no jogo, entrando no domingo, né? Jogo de domingo, no estádio Newton Santos, Botafogo e Corinthians. 3-1 para o Corinthians no Newton Santos, contra a equipe do Botafogo, que tem passado por uma reformulação enorme, né? Depois que subiu para a Série A novamente. Se tornou SAF, né? Principalmente na parte do futebol, tornou empresa. O John Textor, né? Comprou o clube e tem contado agora com novos reforços, né? E é uma equipe muito promissora, só que não contou com grande parte deles. Eu queria que você falasse, né? Só o Patrick de Paula, se não me engano, que jogou, e outros pouquíssimos reforços. Que não teve tempo hábil para poder trazer todos os reforços que o técnico precisava, né? Sim. Mas, sim, o Botafogo jogou com algumas peças que trouxe. Mas não foi o suficiente, o time não estava encaixado, também foi muito esquema de jogo em si. E vimos... O Palmeiras, o Corinthians, ele veio para poder fazer aquele jogo que ele faz habitualmente, né? Mas tem a qualidade do William, Sim, um jogador do Renato muito bom. Augusto e do Paulinho. Que, inclusive, vinha sendo criticado, né, por não fazer boas atuações, né, principalmente no jogo da Libertadores contra o Always Red, que não conseguiu, né, perdeu lá, e foi uma atuação apagada, né, do Paulinho, do Renato Augusto e tudo mais. Mas eu acho que, realmente, foi uma coisa muito atípica ver o Corinthians atuando no sistema de 3 zagueiros, o Botafogo num 4-2-3-1, um pouco mais ofensiva, né, com essas variações de um 4-2-3-1 um 4-3-3 e um 4-1-4-1 defendendo. Então
foi uma coisa bem interessante a ser citada, mas pode continuar fazendo suas observações aí. Então, o que dificultou o Botafogo no início do jogo é que o time não tem entrosamento. O primeiro gol vai sair com um erro de passe do time do Botafogo e surge um contra-ataque no Corinthians. Se eu não me engano, foi do Patrick de Paula, né? Isso aí é um erro que o time estava no ataque, buscando gol, errou um passe, o Corinthians sendo um contra-ataque, né? A dificuldade do Botafogo no início vai ser essa falta de entrosamento entre os jogadores, e vale ressaltar também que o Botafogo nunca jogou dessa forma proativa. Sempre de uma forma reativa. Então, não é para se decepcionar com o placar da primeira rodada. E o torcedor do Corinthians agradece a Deus porque o time voltou a jogar bem. E uma coisa também, só para concluir aqui esse jogo, que o técnico Luiz Castro vai ter um grande desafio, né? De poder implementar a sua ideia de jogo, né? Um jogo ativo, um jogo que gosta de ter a posse de bola, gosta de estar no campo de ataque, agredindo sempre o adversário. Vai ter um desafio aí, porque são jogadores que alguns, né, e o DNA do clube nesses últimos anos, né, historicamente é um clube grandíssimo nos últimos anos, e antigamente, onde foi muito multicampeão, tinha essa característica de atacar, sempre igualar o nível de jogo, mas nos últimos anos não era acostumado a ter esse estilo de jogo, né, mais ofensivo. Era um time que esperava o erro do adversário para poder agredir num jogo mais vertical. Então vai ser um grande desafio e é uma equipe muito promissora para esse campeonato. Com certeza. Agora partindo no jogo do próprio domingo, né, o jogo do Atlético Mineiro Internacional, né, no Mineirão, 2 gols do incrível Hulk, que tem apresentado um excelente futebol desde a última temporada, com a troca do técnico Cuca, né, entrando o Turco Mohamed, vem jogando muito bem o Atlético Mineiro, mantendo seu alto nível, né, o qual foi campeão brasileiro da Copa do Brasil na última temporada. Foi um excelente jogo e um jogo que o Galo, com todos os méritos, mereceu levar esses 3 pontos para casa. Como eu estava dizendo, né? Tem alguns times que vieram com muito mais entrosamento e outros com menos, né? Para esse início de Brasileirão. O Atlético Mineiro manteve o nível lá em cima, desde o ano passado até agora. Tanto que jogou a final da Supercopa, eu acho, Supertaça do Brasil, contra o Flamengo. Um jogaço. Foi um jogaço, aquele jogo tipo de final de campeonato mesmo. Parecia que a gente estava no ano passado. As duas equipes jogaram muita bola. As duas equipes jogaram muita bola. Aquele 2-2 ali foi independente do título que estava sendo disputado, era uma taça que estava em jogo ali, mas também eu acho que ao lado ali foi um dos melhores jogos da temporada. Aquele 2-2. Com certeza. Mas falar do jogo do Inter, o Internacional está numa situação complicada, né? O técnico Medina não está conseguindo colocar... Caiu na Copa do Brasil. Não está conseguindo colocar as peças em campo. Acho que o Inter tem sofrido bastante com mais atuações, né? O Inter pode entregar muito mais do que isso. O Inter é um time que vinha muito bem, né, na última temporada, foi vice-campeão brasileiro em 2020, 2021 sofreu com muitas oscilações, né, no campeonato, e nessa temporada não começou bem. Eu acho que o técnico Medina precisa rever alguns conceitos, e também não acho que também há um desastre, também, que precisa demitir o técnico, mas eu acho que precisa rever os conceitos e precisa arrumar alguma solução para isso, né, porque o Inter não tem feito boas partidas. Eles têm ido ao mercado. Sim. Mas eu não sei se só em um mercado vai resolver a situação. Acertaram a contratação do lateral, né? René, lateral esquerdo, que era do Flamengo. Um lateral um pouco mais defensivo. Eu acho que, independente, né? Se for uma estratégia para se defender, eu acho que foi uma boa contratação, né? Porque o René, todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, ele apresenta, né, falhas ofensivas, né? É um bom lateral defensivo, mas ofensivamente não agrega muito. Mas é um bom lateral. Acho que o problema é que o Internacional perdeu muitos jogadores. Sim. Tem perdido muitos jogadores. Passou tempo, o Vitor Cuesta saiu também, agora foi para Botafogo. E assim vai. Sim. E eles não mantêm um time alto nível, não reforça continuadamente para poder elevar o nível. Edenilson também estava no radar. Tá no radar, né, de fazer uma troca. Também não está no bom momento, né? O Internacional caiu de rendimento demais. Sim.
Mas eu acho que, independente de tudo, é uma equipe grande. Eu acho que tem tudo para fazer um campeonato justo, à altura do que a equipe merece. Mas isso daí eu acho que o técnico deve rever os conceitos e melhorar a equipe. Basicamente, agora vamos passar pro jogo desse domingo também, né? São Paulo e Atlético Paranaense, né? 4-0 pro São Paulo, no Morumbi. Um jogo soberano do São Paulo, o São Paulo do Rogério Ceni, que vem apresentando uma temporada boa. Uma temporada boa, apesar de ter ganhado o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista por 3-1 e perdido por 4-0 no Allianz Parque pro Palmeiras. Eu acho que foi um dos jogos mais irreconhecíveis que eu vi do São Paulo nessa temporada contra o Palmeiras, né? Foi um jogo que o São Paulo não jogou, mas eu acho que retomou a cabeça no lugar e conseguiu manter esse foco e venceu muito bem o Atlético Paranaense no Morumbi. O Atlético Paranaense não fez uma das suas melhores partidas, tentou, mas não conseguiu alcançar, né, o placar e contou com a demissão do técnico Alberto Valentim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre o jogo. O Furacão, ele ainda está naquele sentimento de que o time é bom, o time chegou na final da Copa do Brasil no passado, da Sul-Americana, o time está no bom nível. Eu digo que não, tem que reforçar. Sim, perdeu o goleiro Santos, né? Reforçando a equipe, tem que estar sempre reforçando, dando mais peças para o técnico Alberto Valentim, que na minha visão não é o problema, não é o técnico. O futebol brasileiro tem contado muito com isso, né? Falta de tempo, né, para os técnicos poderem apresentar o seu trabalho. Pois é, e o Atlético Paranaense foi o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, caramba, é normal, tem time grande perdendo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense não perdeu para qualquer time, perdeu para o São Paulo. São Paulo que foi finalista do Campeonato Paulista, que é um dos favoritos a brigar na parte de cima da tabela esse ano. Para mim, na minha humilde opinião, São Paulo está entre os 6 da elite do futebol brasileiro. Com certeza tá. Isso aí não tenha dúvida. Entendeu? Então, para mim, eu acho que o Atlético Paranaense tomou uma decisão precipitada, foi campeão da Copa Sul-Americana com o próprio Alberto Valentim. Perdeu alguns reforços, né? O qual foi campeão da Copa Sul-Americana, perdeu o Santos pro Flamengo, perdeu o próprio Nicão pro São Paulo, que estava jogando no São Paulo, né, nesse clássico. Então eu acho que perdeu peças que eram fundamentais para aquele elenco. Experiência, agora conta com um elenco mais jovem, alguns jogadores que vêm da sua base, outras fazem boas contratações, às vezes eles buscam no mercado sul-americano, isso é uma coisa muito positiva. Então eu acho que, concordo com você, vou na mesma linha, não perdeu para qualquer time, perdeu para um time gigante do futebol brasileiro, que é o São Paulo, e eu acho que foi uma decisão muito precipitada da equipe do Atlético Paranaense. Então, vamos agora aqui para os últimos 2 jogos, né, que foi o Avaí contra a América, 1-0 Avaí. Foi um jogo meio que, eu não sei muito o que dizer sobre esse jogo, né, foi um jogo lá e cá, o América teve jogador expulso, tocando nessa mesma tecla, técnico demitido do América Mineiro. Infelizmente no futebol brasileiro tem essas questões, né? É triste, né? Fazer o quê? Ficar examinando o trabalho de um técnico por causa de pouquíssimos jogos e em cima de resultado, né? Mas a questão é que o time do Avaí é fraco, conseguiu a vitória e tem que agradecer porque não vão ser muitas nesse campeonato. E, inclusive, para mim, a favorita caiu o Avaí, em lanterna. O América Mineiro é um dos times que vai lutar pela permanência na Série A, mas tem muito mais times tem muito mais time que o Avaí. É um jogo aí que os dois são candidatos ao rebaixamento. Tomara que eu esteja errado. Sim. E também, para falar aqui também do Fortaleza também e Cuiabá, né? Perdeu por 1-0 a equipe do técnico argentino, né? Me fugiu o nome dele. Você sabe me lembrar o nome dele? Vojvoda? Isso, Vojvoda. Vojvoda, muito bom técnico, né? Ele, infelizmente, perdeu, né, pro Colo-Colo na Libertadores, na fase de grupos, né? Mas foi um jogo eletrizante, 2-1. Um jogo bom. E veio para esse Campeonato Brasileiro e perdeu pro Cuiabá, né, no Castelão.
Ah, mas isso não é questão de desânimo pro time do Fortaleza. Tá na Libertadores, na primeira da sua história, com um time que jamais disputou tantos campeonatos brasileiros seguidos da Série A. Com certeza. E, assim, tem um técnico capacitado, tem um elenco que lhe dá peças. É claro que não é o elenco dos sonhos, mas é um time que pode dar alguns frutos na temporada, frutos bons para a torcida do Leão. Então não é desanimar, entendeu? Foi uma derrota, um acidente de percurso que pode acontecer, mas tem muitas vitórias vindo aí durante esse ano, tenho certeza.